Hilton brings you new ways to stay, with experiences that let you capture the glory days. Introducing the Graduate Hotels. Each inspired by local college towns, these stays are always original and never boring. Get in touch with traditions all across the country and enjoy a stay that's a class above the rest. Book at Graduate Hotels with Hilton Honors Points at Hilton.com. It's a win-win. Hilton, for the stay. The new McCrispy Strip is here. Dip approved by ketchup, tangy barbecue, honey mustard, Sprite, McFlurry, Big Mac sauce, double dipped in buffalo and ranch, more ranch, and creamy chili McCrispy Strip Dip. Now at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. agenciadepodcast.com.br. Como fazer um reino se tornar relevante? Quem foi a pessoa mais rica de todos os tempos? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história e a biografia de Mansa Musa, o grande líder do Império Mali, um dos mais importantes da África e da Idade Média. O objetivo desse episódio é narrar a trajetória desse líder e entender como que ele moldou e influenciou um reino tão poderoso em uma época de outras potências pela Europa e pela Ásia. Como sempre, quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiramente, precisamos saber de quem estamos falando, uma vez que é um personagem histórico que para muitos ainda é bastante desconhecido. Mansa Musa, também conhecido como Musa I, foi o 10º governante do Império Mali. Ele governou entre os anos 1312 e 1337, consolidando o poder do Mali e promovendo uma era de crescimento econômico e força cultural e religiosa. Como vamos ver ao longo do episódio, a atuação de Mansa Musa está diretamente ligada à expansão do islamismo na África Ocidental e também ao controle de rotas comerciais que conectavam o Sahel ao norte da África. Bom, mas para entender como que tudo isso foi possível, a gente tem que começar pelo começo, e vamos fazer isso analisando a infância desse personagem. Mansa Musa nasceu por volta do ano 1280, em uma época em que o Império Mali estava em ascensão. O Império havia sido fundado pelo lendário Sundiata Keita no século XIII, logo após derrotar o Império Sosso na Batalha de Quirina. Muito tempo antes de Sundiata Keita subir ao trono, a região era governada por um outro povo. Eu tô falando do Reino de Gana, que tirava a sua riqueza da extração de ouro. Os povos que faziam parte de Gana começaram a se fragmentar, deixando o Reino de Gana cada vez mais fraco. O marco da queda de Gana foi a tomada da sua capital Cumbi pelos Almorávidas, no ano 1076. Com o fim do Reino de Gana, seria natural esperar que a extração do ouro diminuísse. Afinal, o governo central daquela região tinha acabado de cair. Mas o que aconteceu foi justamente o contrário. De acordo com o historiador Djibril Tamsir Niani, abre aspas, a queda de Cumbi, capital de Gana, ocorrida por essa época, passa quase despercebida, uma vez que o comércio do ouro praticamente não sofre interrupção, tornando-se, ao contrário, mais intenso. Fecha aspas. A citação desse historiador é bem importante, porque mostra que, ao não existir mais o domínio central do Reino de Gana, outros povos passaram a tentar dominar essa região que era muito rica em ouro. Foi a partir dessa competição que brechas foram abertas para que o próximo grande reino surgisse, o Império Mali. Sob o governo de Sundiata e os seus sucessores, o Mali consolidou seu controle sobre muitos territórios, incluindo regiões ricas em ouro, sal e outros recursos essenciais para o comércio transsaariano. Mas voltando ao nosso personagem, a infância de Mansa Musa provavelmente se desenvolveu em um ambiente aristocrático, com acesso à educação de ponta e treinamento militar. Como parte da dinastia Keita, ele cresceu em uma corte onde o Islã desempenhava um papel importante na governança e nas relações externas. A dinastia Keita, a qual o Mansa Musa pertencia, governava o Mali sob um sistema centralizado, mas flexível, que permitia a incorporação de diferentes grupos étnicos e culturas.
Os reis do Mali eram conhecidos como mansas e não apenas lideravam militarmente, eles também tinham uma função espiritual, sendo considerados protetores do povo e mediadores entre o mundo material e espiritual. Antes de Musa ascender ao trono, o Mali já era uma potência regional. O governo do seu antecessor imediato, Abu Bakr II, foi marcado por uma ambição considerável: explorar o Oceano Atlântico. Relatos indicam que Abu Bakr II abdicou do trono em 1312 para liderar uma expedição marítima em busca de terras além do horizonte ocidental. Então sim, ele saiu da África e foi em direção à América. Mas é importante lembrar que não temos nenhum registro de um povo africano chegando na América nesse período. Ele teria reunido uma grande frota de navios e partido em uma jornada que nunca teve retorno documentado. Essa abdicação deixou o trono vago e abriu caminho para Musa assumir a liderança do Império Mali. Mansa Musa foi escolhido para suceder Abu Bakr II devido à sua habilidade administrativa e reputação como líder competente. Mesmo que os detalhes precisos da sua ascensão sejam quase inexistentes, acredita-se que ele já ocupava uma posição de destaque na corte, possivelmente como governador de uma província importante ou até um conselheiro de confiança. Ao assumir o trono, Mansa Musa herdou um império próspero, mas que enfrentava desafios relacionados à administração de territórios distantes da corte e que possuía uma cultura muito diversificada. Ele imediatamente se destacou pela sua habilidade em consolidar o poder central, reforçar o controle sobre as rotas comerciais e promover o desenvolvimento econômico. Sua liderança rapidamente se tornou sinônimo de estabilidade e progresso. Mesmo que nós não tenhamos muitas informações sobre a infância e juventude do Musa, uma coisa que sabemos é que ele foi um jovem muito ligado à religião. Ele tinha uma profunda devoção ao islamismo. Muito provavelmente, durante a sua juventude, ele recebeu uma educação que incluía o estudo do Alcorão e dos princípios da lei islâmica, a Sharia. Essa formação influenciou a sua maneira de governar, consolidando o Islã como elemento central na administração do Mali. Ao mesmo tempo, o Musa manteve uma conexão com as tradições locais, mostrando o entendimento pragmático da diversidade cultural do império. Essa capacidade de equilibrar influências islâmicas e africanas permitiu que ele unisse diferentes comunidades sob a sua liderança, fortalecendo a coesão interna do Mali, apesar de ser um reino multiétnico. Desde o início do seu governo, Mansa Musa demonstrou um claro entendimento da importância que as rotas comerciais tinham para o seu governo. O Império Mali controlava as rotas que conectavam as minas de ouro da África Ocidental às cidades do norte da África, como Tânger e Trípoli, e ao mar Mediterrâneo. Mansa Musa trabalhou para fortalecer essas rotas, garantindo que o ouro e o sal continuassem a ser extraído, sustentando a economia do Império Mali. Além disso, ele estabeleceu alianças políticas e comerciais com líderes de outras regiões, incluindo governantes do norte da África e do Oriente Médio. Essas alianças não apenas ampliaram a influência do Mali, mas também trouxeram novas ideias, tecnologias e conhecimento para o Império Mali. Diferentemente do Sundiata Keita, não temos muitos registros sobre detalhes específicos da personalidade de Mansa Musa. O que temos são relatos a respeito do seu governo e da sua forma de governar. Muitos desses relatos foram produzidos no Oriente Médio, em uma das viagens que Mansa Musa fez para lá. E eu tô dizendo isso para vocês para explicar que praticamente todos os relatos sobre esse imperador já começam com ele no poder. Você lembra que essa região era rica em extração do ouro? Então, Mansa Musa, ao expandir os limites do seu território, controlou mais áreas de extração de ouro, fazendo com que o Império Mali, enquanto ele estava no poder, fosse uma das maiores potências do mundo nesse sentido. Além desse ouro, teve um outro item que trouxe muita riqueza para o seu reino, e eu tô falando do sal. Pois é, o nosso sal de cozinha, por muito tempo, foi considerado uma especiaria valiosíssima, e muitos navegadores atravessaram mares e desertos em busca desse tipo de tempero. O Império Mali desenvolveu uma tecnologia de extração do sal debaixo das areias do deserto do Saara.
A partir dessa extração e da comercialização do sal, somado ainda a todo o comércio envolvendo o ouro, o Império Mali foi extremamente próspero. E se formos colocá-lo em comparação com os outros reinos que existiram no mesmo período, durante a Idade Média, é bem provável que o Mansa Musa fosse o imperador mais rico e poderoso de todo o planeta. Algumas estimativas apontam que durante o reinado de Mansa Musa, o Mali foi responsável por aproximadamente metade do fornecimento global de ouro. As minas de ouro localizadas em Bambouk, Buri e Galan garantiram um fluxo constante de riqueza que era transportada por rotas comerciais para o norte da África e para o Mediterrâneo. Já o sal era um recurso vital para a conservação de alimentos e muito valorizado nas sociedades africanas e mediterrâneas. Mansa Musa implementou políticas que protegiam essas rotas comerciais, fortalecendo a infraestrutura de transporte e garantindo a segurança das caravanas. Para regular o comércio, ele introduziu um sistema padronizado de tributos e taxas, aumentando a receita estatal. Essa riqueza foi utilizada para financiar projetos de construção, além de promover a educação e patrocinar o Hajj de 1324. O Hajj era um evento que mudou completamente a visão dos outros reinos sobre Mali e sobre o próprio Mansa Musa. Como praticante do islamismo, ele deveria, pelo menos uma vez na vida, fazer uma peregrinação a Meca, o Hajj. Para os demais muçulmanos, essa jornada religiosa era uma obrigação, mas Mansa Musa também usou o Hajj como uma oportunidade para projetar o poder e a riqueza do Mali no cenário internacional, promovendo o império como um centro de prosperidade e aprendizado. A preparação para o Hajj envolveu uma logística muito grande. Musa organizou uma caravana com milhares de pessoas, incluindo soldados, escravizados, estudiosos e servos, além de centenas de camelos carregando ouro. Essa jornada, além de reforçar a sua devoção religiosa, foi um movimento diplomático calculado, que estabeleceu o Mali como uma potência global e consolidou a reputação de Mansa Musa como o governante mais rico de sua época. Entre o Império Mali e Meca tinha o deserto do Saara, e por esse motivo ele levou uma comitiva de mais de 60 mil pessoas. Por onde a comitiva do Mansa Musa passou, ele deixou uma ótima impressão, isso a todos os reinos no caminho. Um desses lugares que receberam o apoio de Mali foi o Cairo, e o historiador egípcio Al-Makrizi falou o seguinte sobre Mansa Musa, abre aspas, ele era um rapaz de tez morena, fisionomia agradável e de belo estilo, instruído no rito melquita. Exibia-se magnificamente vestido e montado, entre os seus companheiros. Acompanhavam-no mais de 10 mil súditos. Levava presentes que maravilhavam o olhar por sua beleza e esplendor. Fecha aspas. Mansa Musa chegou ao Cairo em julho de 1324, e não seria um exagero dizer que ele abalou as estruturas da cidade. A caravana de camelos do governante do Mali causou espanto no sultão do Cairo. Em alguns levantamentos, cada um dos camelos carregavam 15 quilos de ouro em pó, e cada um dos 500 escravizados carregava o seu próprio cajado de 2,7 quilos de ouro. Acrescente a isso outras centenas de camelos carregados com vários tipos de alimentos e roupas. Em um gesto extremo de generosidade, o Mansa Musa teria dado tanto ouro e a sua comitiva teria comprado tanto dos mercadores da cidade que o valor do dinar de ouro no Cairo caiu 20%. Alguns economistas dizem que levou 12 anos para que o mercado se recuperasse. Os mercadores egípcios ficaram encantados com esses turistas, que de repente lotaram seus mercados e aproveitaram ao máximo, elevando os preços e aliviando os compradores do peso do ouro em qualquer oportunidade. De fato, Mansa Musa e a sua corte foram tão generosos que deixaram os egípcios em dívida, fator que contribuiu para posteriores investimentos egípcios no Império do Mali, para que os mercadores pudessem recuperar algum valor dos bens que eles haviam deixado em crédito. Mansa Musa deu 50 mil dinares de ouro ao sultão do Egito, apenas como gesto de boa vontade, logo no seu primeiro encontro. Mesmo assim, o sultão exigiu que o Mansa Musa beijasse o chão em sua homenagem. Apesar disso, o líder de Mali foi tratado como alguém da realeza e foi hospedado por 3 meses em um grande palácio. Depois de passar pelo Cairo, o Mansa Musa viajou para a Península Arábica,
com o objetivo de terminar a sua jornada, onde comprou terras e abrigos para que os peregrinos vindos do Mali tivessem um lugar para ficar. O rei foi inspirado pelos lugares sagrados que viu e, em seu retorno ao Mali, construiu mesquitas em Tombouctou. Essas construções foram projetadas pelo arquiteto Ishq al-Tuedin, que foi convencido no Cairo a seguir Mansa Musa. O argumento, na verdade, incluía o pagamento de 200 quilos de ouro, além de escravizados e uma propriedade às margens do rio Níger. A mesquita foi concluída no ano 1330 e Al-Tuedin viveu o restante da sua vida no Mali. Um palácio real foi construído na capital e em Tombouctou, além de fortificações para proteger essa cidade contra ataques dos tuaregues, os nômades do sul do Saara. Devido à falta de pedras na região, os prédios no Mali eram tipicamente construídos com terra batida, reforçada com madeira, e que até hoje podem ser vistas como vigas externas. Pessoal, eu já quero falar mais sobre o Mansa Musa, sua peregrinação e o seu legado. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre ouro, religião, fortuna, política e decadência. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet. Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities. Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second LTE internet plan with smartphone plan savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards. Abre aspas. Imagine o máximo de ouro que um ser humano possa ter e dobre esse valor. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas por Rudolf Ware, um professor da Universidade de Michigan. Como vimos no bloco anterior, foi muito claro como que o Mansa Musa se mostrou alguém muito rico e próspero. A peregrinação do Mansa Musa a Meca em 1324 é considerada um dos eventos mais emblemáticos do seu governo. Durante a sua estadia no Oriente Médio, Musa estabeleceu laços diplomáticos e trouxe de volta ao Mali arquitetos, estudiosos e líderes religiosos. Essas conexões resultaram na transformação de cidades como Tombouctou e Gao em centros de aprendizado e cultura islâmica. A capital Tombouctou, por exemplo, sob o governo de Mansa Musa, se tornou um dos centros intelectuais mais importantes do mundo islâmico. Musa investiu pesadamente no desenvolvimento da cidade, patrocinando a construção de mesquitas, escolas e bibliotecas. Em Niani, ele construiu o Salão de Audiências, um edifício que era ligado por uma porta interior do Palácio Real. Os mercadores estrangeiros diziam que esse era um monumento admirável. As janelas do andar superior foram revestidas com madeiras e enquadradas em folhas de prata. As janelas do andar inferior foram moldadas em ouro. A mesquita de Djinguereber, por exemplo, foi projetada pelo arquiteto andaluzino Abu Ishaq el-Saheli e é um dos monumentos mais icônicos dessa era.
Construída em 1327, a mesquita simboliza a integração entre a arquitetura islâmica e as tradições africanas. Além disso, Tombuctu se destacou como um centro de aprendizado, atraindo estudiosos de várias partes do mundo. Suas bibliotecas continham milhares de manuscritos que abordavam temas como astronomia, medicina, filosofia e teologia. A Universidade de Sancoré, fundada durante o reinado de Mansa Musa, foi um dos principais polos do ensino do mundo islâmico, rivalizando com centros como Bagdá e Córdoba. No final do reinado de Mansa Musa, a Universidade de Sancoré foi convertida em uma universidade totalmente equipada com as maiores coleções de livros da África, desde a Biblioteca de Alexandria. A Universidade de Sancoré tinha capacidade para 25 mil alunos e tinha uma das maiores bibliotecas do mundo, com mais de 1 milhão de manuscritos. Durante esse momento, houve um nível avançado de vida urbana nos grandes centros do Mali. Sergio Domian, um artista italiano e estudioso de arquitetura, escreveu o seguinte sobre esse período, abre aspas. Assim foi colocada a fundação de uma civilização urbana no auge do seu poder. Mali tinha pelo menos 400 cidades, e o delta do Níger foi muito densamente povoado. Fecha aspas. Durante a sua viagem de regresso de Meca, em 1325, Mansa Musa recebeu a notícia de que seu exército havia conquistado a cidade de Gao. O general Sagmandia foi o responsável por liderar o ataque. A cidade de Gao tinha sido o centro do império desde antes do reinado de Musa, e foi um importante centro de comércio, mesmo com muitas rebeliões. Musa fez um desvio e visitou a cidade, onde ele recebeu como reféns os 2 filhos do rei de Gao, Ali Colon e Nar Suleimão. Ele voltou a Niane com os 2 rapazes e mais tarde os educou em sua corte. De volta para o Mali, Mansa Musa desempenhou um papel importantíssimo na produção do Islã na África Ocidental. Embora o Islã já estivesse presente na região antes do seu governo, Musa o consolidou como religião oficial do Estado, usando essa religião como uma ferramenta de unificação e diplomacia. Apesar disso, Musa mostrou respeito pelas tradições locais, permitindo que práticas culturais pré-islâmicas continuassem coexistindo com a nova fé. Essa abordagem pragmática garantiu a estabilidade social e a aceitação do Islã por diversas comunidades. Lembra que eu falei que a peregrinação de Musa foi algo calculado? Então, surtiu muito efeito. Após as suas ações no Cairo, ele chamou a atenção de muita gente, se tornando uma referência global. O nome de Mansa Musa e um desenho dele foi incluído no Atlas Catalão, um dos mapas mais importantes da Idade Média, onde ele é representado segurando uma pepita de ouro. Essa representação simboliza a sua riqueza e influência, consolidando a percepção do Mali como um centro de poder e prosperidade. Inclusive, eu quero falar mais sobre as figuras mais ricas de toda a história, mas eu vou falar isso no episódio exclusivo dessa semana lá no Apoia-se, beleza? Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 180 episódios exclusivos que já estão lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, porque além de receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, sob o comando de Mansa Musa, o Império Mali alcançou o seu apogeu territorial. Ele consolidou o controle sobre regiões-chave da África Ocidental, que abrangiam minas de ouro, sal e terras férteis. Esse domínio era mantido por um sistema administrativo descentralizado, mas muito eficiente. Mansa Musa nomeou farbas, que eram governadores locais encarregados de administrar províncias específicas. Esses administradores eram responsáveis por coletar tributos, garantir a segurança local e reportar diretamente ao Mansa. A estrutura administrativa possibilitou a gestão eficaz de um território vasto e diversificado, que incluía dezenas de grupos étnicos com línguas e culturas diferentes. A expansão do Mali sob Musa também envolveu campanhas militares estratégicas. Ele consolidou territórios como Gao, um importante centro comercial no rio Níger, e fortaleceu o controle sobre cidades essenciais para as rotas transsaarianas. Essas ações garantiram a segurança das caravanas comerciais e ampliaram a influência política e econômica do império. Mansa Musa foi muito mais do que um governante africano rico. Ele foi um líder visionário que moldou o futuro do seu povo e influenciou o mundo.
Sua habilidade em administrar um império vasto, promover o aprendizado e integrar a diversidade cultural é um testemunho de sua genialidade como estadista. O governo de Mansa Musa é reconhecido como o auge do Império Mali, um período marcado por grande prosperidade econômica, avanços culturais e expansão territorial. Mansa Musa transformou o Mali em um dos impérios mais poderosos e influentes do mundo medieval, estabelecendo padrões de administração, comércio e aprendizado que continuariam a impactar a África Ocidental por séculos. Sua liderança, considerada visionária, combinava um profundo compromisso com o Islã e uma habilidade para governar um território vasto e diversificado. Mas em 1337, Mansa Musa veio a falecer. A primeira vez que Musa foi sucedido por alguém foi pelo seu filho Mansa Magan I, que desempenhou a função de regente enquanto seu pai estava em sua famosa peregrinação. Quando Musa morreu, Magan subiu ao trono, mas governou por apenas 4 anos, pois foi derrubado pelo seu próprio tio, por ser acusado de enfraquecer propositalmente o império. Quem assumiu foi o seu irmão, Mansa Suleimão, que continuou a expansão do islamismo iniciada pelo pai, e o Império Mali prosperou por mais um século, até que novas rotas comerciais fossem abertas pelos portugueses. A descoberta de novas minas de ouro e acesso à costa sul da África Ocidental significou que, a partir do século XV, o Mali não mais monopolizava o comércio na região. Uma sucessão ao trono irregular, a falta de líderes com a visão e habilidade de Mansa Musa foram fatores que contribuíram para a fragmentação do poder. O sistema de governança descentralizado, que havia sido eficiente sob Musa, se tornou vulnerável a rebeliões e à ascensão de líderes regionais, que buscavam maior autonomia. O enfraquecimento do Mali também abriu caminho para a ascensão de novos poderes regionais, que competiram pelo controle das terras e dos recursos anteriormente dominados pelo Império. Entre esses rivais estava o Império Songhai, que começou a crescer em força e influência sob líderes como Soni Ali. No século XV, o Songhai conquistou Gao, uma das cidades mais importantes do Mali, e eventualmente expandiu seu território para incluir Tombouctou e outras regiões centrais do antigo império. Essa perda de cidades estratégicas e rotas comerciais marcou o colapso final do Mali como potência regional. Além disso, tribos nômades como os tuaregues começaram a invadir e controlar áreas anteriormente administradas pelo Mali, incluindo postos comerciais e rotas de caravanas. A incapacidade de repelir essas ameaças externas evidenciou a fragilidade militar e política do Império em seu estágio final. Embora o Império Mali tenha declinado politicamente, as ações de Mansa Musa deixaram um legado cultural e intelectual que continuou a prosperar, principalmente em Tombouctou. Durante séculos, essa cidade permaneceu um centro de aprendizado e comércio, atraindo estudiosos, poetas e mercadores de diferentes partes do mundo islâmico. A trajetória de Mansa Musa é notável em muitos aspectos, mas o seu compromisso em promover o Islã, fortalecer as rotas comerciais e transformar o Mali em um centro de aprendizado e cultura são talvez os elementos mais impressionantes de sua liderança. Ele é lembrado como um líder que não apenas consolidou o seu poder internamente, mas também projetou o prestígio do Mali no cenário internacional, estabelecendo conexões diplomáticas e culturais que moldaram o mundo islâmico e além. Nos dias atuais, Mansa Musa continua a ser uma figura de inspiração, especialmente em um momento em que as narrativas africanas estão sendo recuperadas e valorizadas. Sua história desafia estereótipos sobre a África e destaca as contribuições do continente para a história global. Ele é frequentemente citado como o homem mais rico da história, mas a sua riqueza era apenas uma faceta de sua influência. Além disso, a figura de Mansa Musa ressoa em movimentos modernos que buscam celebrar e preservar o patrimônio africano. Ele é um símbolo do potencial de grandeza que pode emergir quando os recursos naturais são combinados com governança eficiente e investimento em conhecimento. A história de Mansa Musa nos lembra que a África não é apenas o berço da humanidade, mas também um continente de grandes civilizações, líderes visionários e contribuições inestimáveis para o mundo.
O impacto duradouro de sua liderança é uma prova de que os valores de sabedoria, generosidade e visão estratégica transcendem o tempo e permanecem tão relevantes hoje quanto em sua época. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Império Mali, o segundo se chama Idade Média, e o terceiro episódio se chama Império Songhai. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história do Mansa Musa, estamos falando de um dos imperadores mais importantes do Império Mali, na África Ocidental, e é frequentemente lembrado como um dos homens mais ricos da história. Seu reinado é de 1312 a 1337 e foi marcado pela expansão territorial, prosperidade econômica e promoção da cultura islâmica. Sob a sua liderança, o Mali se tornou uma potência econômica, graças à abundância de recursos como ouro e sal, que eram altamente valorizados nas rotas comerciais transsaarianas. Mansa Musa é mais conhecido pela sua lendária peregrinação a Meca em 1324, que destacou a riqueza e a grandiosidade do seu império. Durante essa viagem, ele distribuiu ouro em quantidade tão generosa que causou inflação em algumas regiões por onde passou, como por exemplo o Egito. Sua caravana, que incluía milhares de pessoas, camelos e riquezas, impressionou o mundo islâmico e europeu, colocando o Império Mali no mapa como um centro de riqueza e poder. Além de sua riqueza, Mansa Musa foi um patrono da educação e da cultura, promovendo o Islã e financiando a construção de mesquitas e escolas. A cidade de Tombouctou se tornou um importante centro de aprendizado sob o seu reinado, atraindo estudiosos de diversas partes do mundo. O legado de Mansa Musa foi importante, mas a sua linhagem não fez jus ao seu governo, que curiosamente é um fato bem parecido com outros herdeiros europeus que conseguiram destruir impérios que eram aparentemente indestrutíveis. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Se você quiser ajudar o meu trabalho a continuar rolando e receber conteúdos exclusivos como recompensa, considere assinar a nossa campanha de financiamento coletivo, nosso Apoia-se. É apoia.se/História em Meia Hora, o link tá na descrição também. Com R$10 por mês você recebe episódios exclusivos, já tem quase 200 episódios lá no aplicativo do Apoia-se e toda semana você recebe mais um. Com R$20, além das recompensas anteriores, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. E com R$30, além das recompensas que eu já falei, você recebe acesso ao meu Close Friends no Instagram, onde eu publico curiosidades históricas todos os dias. Se você tiver alguma dúvida em relação ao apoio, é só falar comigo através do meu e-mail, que também é o meu Pix. Então, se quiser dar uma força, anota aí. É historiaemmeiahora@gmail.com. Eu comecei um canal no YouTube recentemente, o nome é História com Prof. Vitor Soares. Eu tô postando vídeos de história lá, e toda sexta-feira tem um quadro que eu acho que você vai gostar, que é o História em 10 Minutos, que é basicamente História em Meia Hora, só que em vídeo e em 10 minutos, né? Mas além disso, no canal eu faço lives, posto shorts, enfim. Eu comecei agora a fazer um monte de coisa no YouTube também. Além disso, eu tenho um podcast de humor chamado Reinaldo Jaqueline, onde eu, Nicolas Queiroz e Príncipe Vidani, a gente apresenta uma espécie de programa de auditório sobre cinema, série, jogo de videogame, enfim. É bem diferente do História em Meia Hora, mas dá uma chance que eu acho que você vai gostar. Eu tenho 2 livros lançados. O primeiro é o livro do História em Meia Hora mesmo, e o segundo é um livro-jogo de história do Brasil chamado O Porão. O link pros dois está na descrição do episódio. Me siga nas redes sociais, no @Prof. Vitor Soares, pra acompanhar o meu trabalho, mas no dia a dia mesmo, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!